Oi, gente, sejam bem-vindos à aula 7 do curso de Java. E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre funções e métodos. Métodos, a gente vai entender mais o conceito, a gente vai ver funções na prática. Mas basicamente uma função é um bloco de código que a gente consegue realizar uma tarefa específica. E essas funções são usadas para evitar repetição de código e a gente conseguir organizar melhor. E o método é basicamente uma função dentro de uma classe. Então, hoje a gente não vai ver essa implementação de método na classe, mas a gente vai ver como fazer uma função que a gente acaba vendo como criar um método é, pela base ali. Mas enfim, vamos lá. Eu vou criar aqui fora uma função, pode ser essa função de soma de dois números. E o que que a gente precisa? A gente tem aqui a nossa public class, o nome da nossa classe. Aqui dentro a nossa public void main, né, que é a nossa função principal. Tudo que está aqui vai ser executado. E a gente pode ter outras funções aqui fora. A gente pode ter a função de soma, a gente pode ter uma função de subtração, função para subtrair dois números. Então a gente pode ter diversas funções aqui dentro da classe. Porém, o que vai ser executado de fato é só o que tiver aqui dentro da main. Vou fazer o seguinte, vou fazer um systemout.println e não vou printar o resultado das funções ainda. Vou fazer só um hello world, tipo assim, hello world. Inclusive, o println é uma função que na verdade é um método do system.out. Então, isso daqui já é uma função que já funciona, mas a gente está usando ela ali como um método. Então, eu vou fazer um Java aqui na aula 7. Depois eu faço um Java aula 7 e pronto. Ele apareceu aqui o Hello World. Porém, ele não rodou isso daqui. Ele não executou nada com a nossa função soma e com a nossa função subtrai. O que que a gente tem que fazer? Eu vou pegar o resultado aqui de soma. Então, eu vou colocar dois números. Eu vou fazer int num A, que vale 10, e num B, que vale 20, pode ser. E eu vou só chamar a minha função aqui. Eu vou primeiro passar ela só chamando, igual a gente chama o print, igual a gente chama de outras coisas. Pera aí que tá chato esse... Aí, beleza. Então aqui a função soma vai pegar o número 10 e o número 20, num A e num B, que 10 mais 20, e ele vai retornar o valor de 30 pra gente. Então isso daqui retorna 30, só que a gente ainda não vai mostrar na tela ali. Eu vou fazer o esquema aqui, Java aquela 7, Java aula 7, dá um Enter, e pronto, ele rodou. Ele rodou isso daqui com a função soma agora, porém ele não trouxe nenhum resultado diferente. Ele não mostrou pra gente o resultado aqui. Por quê? Porque eu não mostrei o que vem desse return. Esse return ele pega os dois valores, faz a soma e retorna pra gente e joga aqui. Só que a gente não tem um print para salvar. Então eu posso colocar int resultado soma, pode ser? E vou rodar de volta. Novamente ele não traz nada. Agora eu posso vir com o system para printar. Então eu vou estar printando aqui o resultado da soma. Se eu rodar de volta, ele parece que o resultado da soma é 30. Então a gente consegue fazer isso, pegar valores, jogar dentro de uma função, pegar o resultado dessa função e já atribuir a uma outra variável e mostrar o resultado dessa variável. Também tem como a gente não precisa salvar o resultado numa variável e só executa diretamente, que ele vai funcionar também. E a gente não precisa ter variáveis aqui numéricas, a gente pode vir aqui, colocar os números diretamente no código ali, que ele também vai dar um resultado. Então a gente consegue fazer isso, eu vou fazer com a função subtrai agora. Então, 1 menos 2, menos 1. Isso vai funcionar quando eu estou passando valores inteiros, né? Porque a nossa função aqui, ó, ela recebe valores inteiros. Int A e int B são valores inteiros. E ela retorna um valor inteiro. Então a gente tem essa estrutura. O public significa... O public é o... Quer dizer que essa função é de acesso público, né? Todo mundo que está aqui dentro, todas as funções e métodos vão conseguir visualizar ela. O static quer dizer o método da classe, que é o mesmo método que a gente tem aqui.
a gente está usando ali. A gente tem o int, que é o tipo de retorno. Então, esse daqui é o tipo que ele vai retornar aqui. E a gente tem aqui a soma, que é o método que faz aqui. E daí a gente vai ter também os parâmetros A e B, que são os parâmetros que a gente recebe. Então, se eu recebi 2 inteiros e eu retorno 2 inteiros, aqui vai ser uma operação de inteiros. Eu posso fazer uma operação de divisão. Então, função para dividir dois números. E para dividir dois números, eu vou fazer o seguinte: eu vou receber dois inteiros, mas o meu resultado vai ser um double, ou seja, eu vou fazer uma multiplicação de dois inteiros para resultar um double aqui. Vocês vão ver que vai ficar um pouquinho estranho quando eu fizer resultado da divisão. Se eu rodar aqui, 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 aqui dá 5. Realmente, 10 dividido por 2 é 5. Mas se eu colocar um 5 dividido por 2 tem que dar 2,5. Só que deu 2. O porquê que deu 2? Porque a gente tem dois números inteiros, a gente faz a operação com os números inteiros, mas daí a gente força para converter para o double depois. O que a gente tem que fazer é recebe os números inteiros, converte eles e a gente daí a gente faz a operação. Então eu vou fazer o return do double de A dividido por B. Vamos ver o que isso daqui dá. Agora deu 2,5, porque a gente está falando que essa operação, apesar de ter números inteiros, ela vai ser feita a partir de números double, né? Número com. Poderia ser um float aqui, poderia ser outra coisa, mas são um número com ponto flutuante, com uma vírgula. Um número decimal. Beleza. Então, esse é o resumão assim, de funções. A gente consegue fazer as operações aqui e também consegue fazer funções que criam alguma coisa, como por exemplo uma função de print. Vou fazer um static aqui, vou retornar uma string e vai ser. Pode ser uma saudação, acho que é uma coisa legal, onde a gente vai receber o nome da pessoa e concatenar com outro texto. E daí agora, no lugar do Hello World, eu vou só chamar a saudação e passar esse nome aqui, rodando, ele aparece aqui ó, o nome da pessoa. Então, se eu trocar, ele também vai aparecer o nome ali, e a gente chama a saudação, que é esse padrão aqui de texto. Então, a gente consegue fazer funções que usam textos, que usam operações matemáticas, que usam outras coisas além disso. Então, a função é basicamente isso. É um trecho de código que, se eu colocar aqui várias coisas, eu não preciso repetir aquele olá, eu só mudo o que é diferente entre eles. E eu também posso fazer, por exemplo, uma lista de nomes aqui, e daí fazer um for, imprimir um for. Então, para cada nome que ele achar dentro de nomes, ele vai chamar a função saudação aqui para gente. Então, agora eu poderia adicionar vários nomes aqui. Era isso que eu queria. E ele vai trazer todos os nomes com o olá formatadinho do jeito que a gente pediu. Então, o legal da função é isso, que a gente reaproveita trecho de código e a gente consegue usar funções junto com for, junto com while, junto com if. Então, eu poderia colocar aqui, fazer um if aqui dentro, se o nome da pessoa, se o nome da pessoa começa com A, eu vou mostrar. Então, se ele não começa com A, eu não mostro. Então, só esses nomes aqui começam com A. Eu vou procurar nomes que começam com R agora. Então, eu vou salvar aqui, nomes que começam com E. Então, a gente consegue ir brincando com a função dessa forma, usando tudo que a gente já aprendeu e apenas ir adicionando coisas novas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho ali de orientação a objetos. Então, saber de funções é muito importante para a gente mexer com orientação a objetos. Tanto que os métodos, a gente vai. Os métodos são funções dentro de classe. Então, dentro da orientação a objeto, a gente vai acabar vendo um pouco disso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.